Mas que bom, amados, a gente poder entender um pouco mais do que é isso. O que é ser igreja? Igreja não é esse prédio, essa construção. Igreja é muito mais. Igreja não é simplesmente uma instituição de caridade, apesar da gente fazer caridade, da gente fazer o bem. Igreja não é um clube social onde você se reúne para ter relacionamentos. Igreja, ela é você entender que Deus se faz presente em você. Igreja é esse momento aqui, quando nós nos reunimos para se relacionar com o nosso Criador. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, ele diz assim: quando se reunirem em meu nome, fazei isso em memória de mim. Quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja de Cristo. Quando nós não estamos reunidos, nós podemos ser simplesmente o templo do Espírito Santo. Mas ser igreja é algo muito mais profundo. Não existe ser uma igreja isolada. Você não está numa ilha, você tem que estar ajuntado, nesse ajuntamento, nessa aglomeração de pessoas para você ser a verdadeira igreja de Cristo. Convido a você para abrir tua Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que ele vai estar falando um pouquinho sobre essa pessoa como individual. Ser igreja ou pertencer, ou ser igreja e pertencer. Nós podemos usar de várias formas o sentido das duas palavras, para que a gente possa entender um pouquinho mais. O apóstolo Paulo, ele fala assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Novamente, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 aqui, ele estava trazendo a ideia da maturidade espiritual para o povo de Corinto. Para aquela igreja que eles tinham que aprender, que eles precisavam crescer. E mostrando o perigo da imaturidade da igreja, do seu relacionamento de fidelidade. E ele traz algumas situações que a gente pode entender um pouco mais o que é ser e pertencer à igreja. Quando eu penso na palavra igreja, com o passar dos séculos, nós vemos governos tentando acabar com a igreja. A gente vê governantes tentando acabar com a igreja. A gente vê filósofos ou filosofias tentando acabar com a igreja. A gente vê tantas pessoas se levantando para tentar acabar com a igreja. Mas a igreja do Senhor, ela permanece até hoje e vai permanecer para sempre. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Você crê nisso? Por isso que nós precisamos caminhar e entender o que a palavra de Deus quer mostrar como igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Primeiro eu quero pensar na atitude de ser igreja. Como é a igreja? A igreja, ela precisa ser relevante. A igreja precisa fazer a diferença aonde ela está inserida. A Igreja Batista da Paz de São Bento, ela tem que ser o local onde as pessoas tenham prazer em estar. Porque eles sabem que ao chegar ali, eles vão ser edificados com a palavra. Eles vão ser abençoados com as orações. A sua vida, os problemas que eles vão trazer de fora, eles vão depositar no altar do Senhor. Porque aqui é um lugar bom de viver. Isso é igreja. É esse ajuntamento de pessoas. Mas para a gente viver dessa forma, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Existem pessoas que vêm apenas na igreja como vim passar um momento, né? Eu não tenho o que fazer em casa. É mais ou menos assim. Imagina eu chegar na casa do pastor Léo e falar para ele: pastor Léo, eu gosto muito do Senhor.
né? Ele vai falar, gosta mesmo, né? Sim, eu gosto, eu venho aqui na tua casa, tudo. Até já posei na casa do pastor Léo, né? Dormi na cama do quarto do filho dele, roubei até o quarto uma vez, ali do filho dele, né? Mas eu não gosto da sua esposa. Mas do Senhor eu gosto, mas eu não gosto da sua esposa. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja com um objetivo errado. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas eles não querem pertencer. Para você ser igreja, você precisa primeiro pertencer. Muitas vezes nós confundimos. Hoje existe essa leva, né, das pessoas que dizem que eu não preciso de local para congregar, porque eu sou a igreja. Eu li em 1 Coríntios, você falando, vocês são o templo do Espírito Santo. E as pessoas confundem o templo com o ser igreja. E não é dessa forma que nós podemos viver. Quando nós somos igreja, nós queremos nos relacionar, nós queremos estar juntos. O permanecer, você precisa vir permanecer para depois ser a igreja de Cristo. Quando simplesmente eu quero permanecer, eu acabo esquecendo do objetivo que eu estou fazendo aqui. Eu permaneço, mas amanhã eu posso estar em outro local. Eu não tenho compromisso. O ser igreja traz na minha vida um compromisso de fidelidade. Eu demonstro através das minhas ações, do nosso relacionamento, como corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Mas eu preciso primeiro pertencer. Eu pertenço àquele grupo ou à comunidade da Igreja Batista da Paz de São Bento. Eu pertenço, mas eu sou a igreja de Cristo quando realmente eu estou vivendo o amor genuíno como igreja local. E esse amor genuíno vai fazer a diferença na nossa vida. Ontem nós tivemos um momento especial na igreja, fizemos um encontro de casais. E um casal já estavam juntos, casados no civil há 23 anos. E no mês de abril eu fiz um casamento, e esse rapaz, ele cantou, né? Ele cantou no casamento. E ele chegou depois do casamento e falou, pastor, eu fiquei muito incomodado. Durante aquele casamento eu estava cantando ali, mas eu estava incomodado. Porque eu ainda não tive esse privilégio de receber as bênçãos do Senhor. Há 23 anos, nós nos casamos no civil e estava tudo bom, estava tudo bem. Porque a gente imagina que para fazer um casamento religioso nós temos que fazer um banquete, temos que fazer uma festa muito grande. Mas não é isso. E ele se sentiu incomodado, ele falou, pastor, eu gostaria de casar. E eu falei, então vamos aproveitar o dia do encontro de casais. E nesse dia ninguém sabia. Somente eu, minha esposa, a filha dele de 21 anos, 22 anos, né? E ela ajudou a organizar. Organizamos tudo. E ele chegou naquele momento e ele falou, agora eu entendi o que é pertencer à igreja e o que é ser a igreja. Eu pertencia a esse grupo. Eu vinha, eu louvava, eu cantava, mas eu não era igreja. Porque faltava algo na minha vida. Faltava um compromisso de fidelidade com a igreja local. E eu precisava mostrar para minha filha que não é porque nós tomamos uma posição lá atrás, há mais de 20 anos, que ela tinha que também fazer da mesma forma. Ela tinha que ter primeiro as bênçãos de Deus na sua vida. E ele falou, antes eu só pertencia, estava ali junto no grupo, mas era mais um. Hoje eu entendo que eu sou a pessoa diferente. Hoje eu entendo o que é igreja. Eu consigo conviver. Ele mora longe da igreja, né, quase 50 quilômetros. E são 2 familiares, um domingo vem um, outro domingo vem outro. E ele falava, eu gostava de estar na igreja, mas quando meu cunhado falava, hoje vou eu falava, que bom, né, que eu não preciso ir hoje. Por quê? Porque ele não amava aquilo, ele pertencia, mas ele não era a igreja. Ele gostava de estar, ele fazia, ele ajudava, mas ele ainda não era a igreja verdadeira.
Muitos de nós vivemos dessa forma. Nós gostamos de estar junto porque é legal, né? É legal. Eu gosto da palavra do pastor Léo, eu gosto dos cânticos, mas ainda eu não pertenço. Eu estou junto e não me tornei uma igreja. Eu apenas estou envolvido com aquele grupo. Amado, envolvimento não significa que você vai ser a igreja do Senhor. O envolvimento, você se envolve em muitos lugares. Eu sempre tenho ensinado na igreja que nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, como um povo salvo, nós não podemos nos misturar com o mundo. Aí você pode olhar para mim, tá, mas como é que eu vou pregar a palavra, né? Nós temos que estar inserido no mundo. Quando nós nos misturamos, nós nos tornamos igual ao mundo. E quando nós estamos inseridos, nós fazemos a diferença. O pertencer significa que você está misturado. Aonde o vento está levando, eu estou indo. As pessoas vão fazer um evento, eu estou junto lá. Mas quando eu sou a igreja, eu estou em todo o tempo à disposição. Eu estou envolvido com a igreja, eu estou auxiliando a igreja, eu estou vivendo esse amor genuíno. Eu tenho compromisso de fidelidade. É como no nosso relacionamento como casal. O nosso relacionamento como casal é dessa forma. Muitas pessoas, eu só pertenço àquela mulher ou àquele marido, mas eu não sou. Mas a Bíblia fala, deixará pai e mãe, se tornarão um só. Vocês se tornarão uma única pessoa. E é isso que Deus trabalha na nossa vida, para que a gente possa entender que não basta permanecer. Você tem que ser a igreja do Senhor. Essa igreja relevante, essa igreja que ama, essa igreja que chora, essa igreja que está junto em todo o tempo. Esse relacionamento é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em todo o tempo. Isso é ser igreja. Mas primeiro eu preciso pertencer. Quando eu pertenço, eu começo a abrir meus olhos. E aquele irmão falou, tanto que na hora dele fazer os votos para a esposa dele, ele falou mais da igreja do que dos votos. Eu quase que falei para ele, tá bom, irmão, nós aceitamos, nós casamos com você, né? Porque ele estava empolgado em falar que agora ele era diferente, que agora ele entendeu o que é ser igreja, não simplesmente pertencer. Quantas vezes a gente esquece o que é a igreja de Cristo? É esse povo que está reunido aqui. Mas hoje, eu prefiro ficar na minha casa assistindo culto pela internet, porque eu não preciso congregar. E a palavra de Deus, Jesus nos mandou congregar. Temos que congregar, temos que estar junto, orando os uns pelos outros, tendo esse relacionamento de comunhão. O sentido de pertencer à igreja é quando eu estou criando vínculos. Eu estou criando vínculos com as pessoas, eu estou tendo uma ligação, eu estou me envolvendo, aprendendo a me tornar a verdadeira igreja. Esse pertencer é necessário na nossa vida. Nós precisamos trazer as pessoas para estar mais perto. As pessoas têm que gostar de estar aqui. Por quê? Não é simplesmente porque é um local bom, mas é porque realmente vão sendo transformadas com a palavra de Deus. Quando as pessoas realmente aprenderem que o culto, quem presta é você a Deus, porque muitas vezes a gente acha que, eu vou lá receber uma palavra, né? Mas você vem no culto para agradecer a Deus, para oferecer o teu culto agradável a Deus. É isso que nós temos que buscar. Quando eu sou igreja, realmente eu venho e presto um culto. Tudo é bom. A música é excelente, né? Hoje nós fomos profundo, né? A música foi lá do fundo do baú. Legal. Como a gente lembra do tempo dos nossos antepassados. E a gente começa a viver isso. A gente começa a adorar. Como é bom, porque eu estou oferecendo culto. A plateia não são vocês, a plateia é Deus que está ouvindo, está recebendo esse nosso culto de gratidão. Isso é ser igreja. É entender que eu estou prestando um culto de gratidão a Deus.
Aí você nunca vai sair da igreja dizendo e reclamando: ah, mas hoje o louvor não estava bom, né? Ah, hoje o pastor Léo acho que saiu um pouco do contexto, né? Ah, hoje o violão estava desafinado. Muitas vezes quando eu pertenço eu começo a achar todos os defeitos, né? Ah, eu pertenço ao grupo, eu fico observando o que está acontecendo. Mas quando eu sou parte, aí as coisas acontecem, as coisas fluem de uma forma totalmente diferente. Aí as coisas são tudo boas. É como relacionamento, né? Como no amor, no namoro, quando vem a primavera, aquele aroma, as flores, né? Tudo é bonito, tudo é beleza, tudo é legal. Mas muitas vezes, né? Passou a primavera, vem o verão. É o calor, é a intensidade. Mas nesse calor, nessa intensidade, de vez em quando vem um temporal. Que no verão vem os temporais na nossa vida. E você tem que fugir. E a gente, quando era novo, quando dava esses temporais, a gente gostava de brincar na chuva, né? Era legal. Porque logo vinha aquele arco-íris tão bonito. Passava aquele tempo. Mas depois disso, do verão, a gente sabia que vinha o outono. As folhas começavam a cair. Algumas dificuldades começavam a chegar. E quando chega o inverno, aí sim. Se você não preparar bem uma primavera e bem um verão, quando você chegar no inverno, você não vai suportar. O ser igreja é saber que mesmo depois do inverno volta a primavera. O inverno não vai continuar a vida toda na tua vida. Ser igreja é realmente você entender que pode passar o inverno porque a primavera volta. As fases da nossa vida. Quando nós vivemos dessa forma, nós buscamos mais e mais a presença de Deus. A palavra de Deus em Hebreus 10, 25 diz: não deixamos de nos congregar como é de costume de algum. É fazer parte, é estar junto, é ser esse corpo bem ajustado, esse corpo que faz a diferença onde está. É alegria, é as pessoas olhar para você e dizer: puxa vida, você é diferente. Por quê? Porque eu sou a igreja de Cristo. Eu pertenço àquele grupo que transformou a minha vida. Aquele grupo que está sempre disposto a caminhar comigo. Muitas vezes eu só quero pertencer. Aí na primeira dificuldade, eu já vou pertencer de outro grupo. Ah, mas eu vou pertencer em outro grupo. Mas quando eu aprendo a ser igreja, eu tenho prazer em pertencer àquele grupo local. Porque isso me faz bem. Porque isso é agradável. E eu entendo que Deus está trazendo laços na nossa vida. E aquele irmão testemunhando, né, até que o cunhado dele falou: Deus, chega de falar da vida, agora faça os votos para minha irmã. Né? Por quê? Porque ele estava querendo contar que agora ele era a igreja. Ele não pertencia simplesmente. Amados, o amor de Deus, ele muitas vezes nos constrange. É um amor tão especial, que ele olhou por nós, pessoas que não mereciam, e ele derramou a sua vida lá na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter uma vida totalmente diferente. O senso de pertencer, ele vem da identidade da comunidade, que é o corpo. É o corpo simbólico de Cristo, essa comunidade aqui inserida nessa cidade. E cada membro, ele é ou faz parte desse corpo. Esse pertencer, ele vai trazendo laços. Nenhum membro pode imaginar estar fora do corpo. Ele quer estar ligado, arraigado, centrado. Todo o corpo, ele é participante. Por isso que o apóstolo Paulo: quando se reunirem em meu nome, façam isso em memória de mim. Quando vocês realmente são a minha igreja, vocês estão fazendo a diferença. Mas muitas vezes eu penso só em pertencer. Tá bom pertencendo, mas existem algumas implicações no pertencer que acaba tirando a minha comodidade ou a minha responsabilidade com Deus. Porque o pertencer acaba muitas vezes me afastando, porque eu não quero dar um passo além para ser a igreja do Senhor. Assim como na família,
essa profundidade de pertencer a cada dia ou a cada membro, né? Ela é expressada de uma forma como a igreja de Cristo. São atitudes que vão revelar o nível do nosso comprometimento com a casa do Senhor. E essas atitudes, muitas vezes, elas podem roubar a nossa alegria. Nós precisamos buscar esse conhecimento, a fé no Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Deus com um sentimento puro. Não um sentimento egoísta, mas aquele sentimento de mudança, aquele sentimento que eu estou aqui para ser abençoador. Mas muitas vezes eu estou aqui só para receber. Eu estou aqui porque eu quero receber bênçãos. Eu não quero ser o canal de bênção. Ser igreja é você ser o canal de bênção na vida da pessoa que está do teu lado, na vida da tua família, na vida dos teus colegas de trabalho, na vida onde você está dia após dia. É isso, é você poder ser esse canal demonstrando com as tuas atitudes. É o teu crescimento espiritual dia após dia. Mas isso nós só podemos quando nós temos a experiência do perdão genuíno de Deus. Ele nos amou primeiro, por isso que Ele nos perdoou. Pessoas que não mereciam. Ele nos tornou a sua igreja. Ele nos escolheu a ser a sua igreja. O pertencer, ele traz o sentido da igreja, aquela igreja que continua enganjada, aquela igreja que faz a diferença, aquela igreja que é relevante na comunidade, aquela igreja que as pessoas passam e sabem que ali existe uma igreja. Como é difícil você chegar numa cidade e perguntar, olha, você podia me dizer, existe alguma igreja batista aqui? Mas não sei, nunca ouvi falar. Mas não existe, você nunca ouviu falar? Mas ela já está aqui há 43 anos? Mas eu não sei, nunca ouvi falar. Qual é a relevância que nós estamos fazendo na comunidade? Nós precisamos mostrar a diferença no nosso dia a dia. E como pessoas, nós precisamos mostrar essa diferença. Quando eu pastoreava a igreja de Videira, tinha um senhor que ele sempre ia na igreja. Mas eles perguntavam para ele, você vai lá na igreja batista? Não, lá é a igreja da minha mulher. Mas ele sempre ia. Então era aquele cara que ele pertencia, mas ele não era a igreja, porque a igreja era a igreja da mulher dele. E quando eu cheguei em Papanduva, uma pessoa ali me procurou um dia. Procurou um irmão da igreja, né? Aí o rapaz falou, olha, tem o meu pastor que ele pode te dar um auxílio. Ele falou, eu não gosto de pastor. Não, eu não gosto de pastor. Você me ajudar? Ele falou, olha, se tu conhecer meu pastor, você vai gostar dele, né? Fazendo propaganda de mim mesmo, né? Mas ele falou, não. Ele falou, não, meu pastor, ele está há pouco tempo aqui, ele veio de Videira. Aí ele falou, é o pastor Rosemar? Aí o irmão da igreja falou, como é que você conhece ele? Não, eu tenho um rapaz que ele trabalha numa transportadora e ele me leva para São Paulo e me traz de volta. Ele vai de Videira com o transporte para me levar. E ele fala muito bem desse cara. Então, na igreja desse eu vou conversar. Por quê? Porque ele viu aquela pessoa simplesmente pertencia. Não era a igreja, mas o testemunho da igreja onde ele estava fez a diferença. E hoje, ainda hoje, nós continuamos trabalhando. Essa semana eu estive lá no local de trabalho dessa pessoa, ele tem um comércio na cidade, fui orar com ele. Por quê? Porque ele viu o que é ser igreja. Não através da minha vida, mas através de alguém que simplesmente pertencia. E dizia, não, aquela não é minha igreja, é da minha mulher. Porque a mulher fazia diferença na vida dele. Amados, quando nós pertencemos, muitas vezes a gente cai fora em qualquer momento. Mas quando nós somos igreja, nós temos prazer em se relacionar. Nós gostamos de estar junto, é prazeroso, é edificante. Eu gosto muito de estar com a minha família. Nós em todo tempo, né? Meus filhos, eu tenho 2 filhos casados já, né? E já tenho 2 netas. E nós temos prazer em estar junto, em tudo. Nós moramos em Papanduva, um filho e uma filha moram em Videira e a outra filha mora em Curitiba. Então nós moramos bem no meio.
né? A distância para ir para Videira ou a distância para ir Curitiba é a mesma coisa. Então eles se reúnem todos na nossa casa. É festa, é tudo ali em casa, né? Nós temos prazer em estar junto, porque como família nós deixamos refletir o amor de Deus. E a igreja de Papanduva, ela ama a minha família, porque ela vê esse relacionamento, essa comunhão. Nós somos uma família. Não pertencemos simplesmente a uma família. Tem pessoas que só pertencem àquela família. Não tem prazer em estar junto. Aquilo não causa alegria, não tem amor. Mas quando você é a família, quando você vive esse amor como família, você consegue mostrar para as pessoas a diferença. E nós como igreja somos assim também. Se você ama essa família, se você é parte dessa família, as pessoas vão ver e vão querer esse amor. Eles vão querer saber aonde que você congrega. Qual é a igreja que você está, porque você é diferente. Eu olho em você, eu vejo algo diferente. Porque o brilho do Senhor resplandece através da tua vida. Isso é ser uma igreja genuína. Isso é ser igreja. Mas primeiro nós precisamos pertencer a ela para viver essa plenitude do Senhor. Mas quando eu não sou igreja, muitas vezes eu consigo agir com indiferença. As pessoas passam por mim, eu não vejo, ou não quero enxergar. Eu estou ali, mas eu ajo de uma forma indiferente. Isso não é legal. Muitas vezes eu não quero participar de nada, como eu digo, não, tá bom, eu estou lá no banco, eu só quero receber. Para mim isso já é suficiente. Isso não é ser igreja. Igreja é você ser vibrante. Igreja é você querer estar em todo o tempo vivendo esse amor genuíno. Você que está aqui, você não está aqui porque pertence a essa comunidade. Você está aqui porque você é essa comunidade. Você ama isso. Tem que estar no nosso DNA. Nós temos que viver esse amor genuíno de Cristo em todo o tempo. Por isso que eu posso dizer, eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Eu não pertenço somente. Deus, Ele tem algo muito especial para fazer através da tua vida. A partir do momento que você se enganjar nessa obra. A partir do momento que você amar essa obra. A partir do momento, o pastor Léo orou, que Deus mande, né, pessoas que queiram estar envolvidas. Que Deus mande pessoas que queiram ser igreja, não simplesmente pertencer. Que bom que você pertence, mas que Deus desperte em você o sentimento de ser a igreja de Cristo. Quando eu sou a igreja de Cristo, nada é pesado. Ontem teve programação, né? Eu vi o Léo falando para um menino, eu não lembro para quem foi, né? Para o Gabriel, acho, ou o Daniel, tinha dois ali, né? Ele falou para ele, você já está fazendo o segundo turno, né? Mas estava pesado para ele? Não, porque ele é igreja. Ele não simplesmente pertence. Se ele só pertencer, a irmã que estava cantando aqui também falou, olha, a garganta já não está boa, né? Porque ontem nós tivemos um evento, mas hoje está aqui de novo. Isso é ser igreja. Eu estou pronto a servir. Ser igreja é você estar pronto a servir em todo o tempo. E é isso que Deus quer na vida de cada um de nós. É ser a sua igreja, é ser a sua família amada. Como você tem sido? Eu não estou aqui para cobrar de ninguém, mas eu estou aqui para te desafiar a ser uma igreja relevante. Trabalhe junto com o pastor, caminhe com ele, porque com certeza ele vai abençoar a tua vida. E não só ele, como você vai abençoar a vida dele. Vai abençoar o ministério, né? Pastor Ayrton aí já há mais de 30 e poucos anos. Cadê o pastor Ayrton? Fugiu da minha visão aqui. Está lá atrás, né? Antes ele estava aqui, agora já está mudando. Está usando todos os bancos aí, pastor? É bom, né? Por quê? Porque ele não pertence, ele é essa igreja. Né? Eu preguei o ano passado no aniversário da igreja de Mafra. E a igreja de Mafra é a mãe desse trabalho aqui.
O pastor Ayrton estava lá e veio para cá começar o trabalho aqui. E olha como a mãe, né, está lá em Mafra e abençoou aqui. E a filha cresceu, a filha se desenvolveu. Como é bom. Por quê? Porque a filha entendia que ela não podia só pertencer àquela família. Ela tinha que ser a família. E hoje vocês estão aqui sendo abençoados. Abençoados porque um dia alguém que não somente pertencia, mas era a igreja, sonhou com esse tempo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que você seja a igreja do Senhor. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós desejamos o leite. Não o leite materno, mas esse leite espiritual. E é isso que traz crescimento na nossa vida. O pertencer, ele nos ajuda no início da caminhada. É aquele primeiro amor. É aquela paixão. Mas a paixão, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. O amor não acaba. Mas a paixão, aquela intensidade, ela diminui um pouco. E na igreja também. Quando você pertence, você está vivendo aquela paixão, mas muitas vezes ela vai diminuindo a intensidade. Mas quando realmente você ama, quando você é igreja, jamais acaba. O amor jamais acaba. Então viva esse amor genuíno. Viva esse amor de Deus na tua vida. Né? Não apenas pertença à igreja, seja a igreja do Senhor. Com certeza você vai edificar muitas vidas. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar com você. Coloque perante Deus, Pai, como é que eu estou na tua presença? Será que eu estou apenas pertencendo a ti? Ou eu sou a tua igreja verdadeira? Eu quero ser essa igreja relevante, essa igreja de princípios, essa igreja de valores, essa igreja que transformou a minha vida. Nós precisamos estar conectados com Cristo em todo o tempo. Nós vivemos essa era da tecnologia, onde apenas com um toque nós nos comunicamos com o mundo todo. Mas qual é o toque que você tem dado no teu relacionamento com Deus?